importante eu trazer aqui é a questão de vocês saberem os consumos de materiais que a gente tem na construção civil. E por que eu falo isso, né? Quando eu falo essa questão de ter esse conhecimento, por exemplo, saber para assentar uma peça de porcelanato, quantos metros cúbicos aí de argamassa que eu preciso para assentar essa peça de porcelanato. Então, isso daqui é só um exemplo, né? Que eu acabei citando de revestimento de piso. Mas também para a parede, como é que a gente sabe mais ou menos o consumo que vai de argamassa, ou qual que é o consumo de chapisco, quantos quilos de cimento, quantos, né, metros cúbicos de areia. Então, toda essa parte de consumo, a gente tem que ter esse conhecimento. E por que isso é importante, a gente ter esse tipo de conhecimento e que profissionais que têm esse conhecimento acabam se destacando? Porque a pior coisa de um engenheiro, né, ou de uma engenheira civil, é ficar na mão de outros profissionais. E o que eu quero dizer com isso? Na verdade, quando eu falo ficar na mão, né, de outros profissionais, é que, por exemplo, já tive muitos feedbacks, inclusive, né, de profissionais que antes acabavam ficando na mão do empreiteiro, né? E não tem, assim, problema nenhum aqui, questão, por exemplo, do empreiteiro passar a quantidade de material, mas você saber validar se realmente aquilo vai dar, será que o consumo está certo? Isso é parte do engenheiro também fazer essa validação, essa verificação, né? Então, eu trago aqui para vocês a importância de ter esse tipo de conhecimento, porque, na verdade, a gente não fica na mão do empreiteiro. Muitas vezes, o que acontece, né? Às vezes, o empreiteiro pedir uma determinada quantidade de material para executar o serviço, e aí, quando vai, faz a compra desse material, e quando está lá na atividade, poxa, faltou ainda material, tem que comprar novamente. Aí, o que acontece? A mão de obra fica ociosa, né? Pode acontecer de ficar ociosa, você vai ter que comprar uma nova quantidade, então você paga, por exemplo, um frete a mais por aquele material, ou às vezes a quantidade é tão pequena que às vezes tem um preço maior, às vezes que você poderia ter negociado um preço muito melhor já na primeira compra. Então, assim, tem vários benefícios aí de vocês saberem os consumos de materiais que realmente são utilizados em obra. E aí vocês podem estar perguntando, nossa, Marielle, mas isso, quem sabe, é só no caso, o engenheiro de obra que acompanha a obra, né? Vocês devem estar pensando assim. Mas, na verdade, esse vídeo aqui eu trouxe conhecimentos na engenharia civil, né? Então, assim, não especificamente o engenheiro de obra. E vocês vão entender isso lá no final, quando eu vou falar para vocês que, na verdade, você não precisa estar em obra para ter esse conhecimento. Então, um ponto aqui que eu quero trazer para vocês, né, que vocês podem ter sim esse tipo de conhecimento. E pode ter certeza que quem estará com você atuando na sua equipe, o seu cliente, enfim, o seu chefe, quando você tem esse conhecimento, você já acaba se destacando, né? Daquele profissional que às vezes acaba se deixando levar por essas informações que vem, o que vem acaba aceitando, pedindo, acaba indo, depois tem dor de cabeça, tem que apagar fogo, a gente sabe muito bem como que é em obra. Então, isso não serve somente para profissionais que estão em obra, mas também, por exemplo, quem faz um projeto. Então, vamos supor, engenheiros aqui que fazem projetos, né? Quando a gente sabe os consumos de materiais, a gente consegue identificar melhor o que é melhor ser projetado para aquele tipo de empreendimento, para aquele tipo de obra. Às vezes não tem uma verba tão boa, então como que poderia reduzir a questão, por exemplo, de consumo de material? Então, são perspectivas que a gente tem na engenharia, né, civil como um todo, e não somente no canteiro de obras. Então, por isso que é legal eu trazer aqui. E quando eu falo essa parte de conhecimento, né, no caso desses consumos, entra também ter também conhecimento sobre a questão de perda desses materiais, né? E o que eu quero dizer com isso? Não adianta eu saber o consumo, né, que mais ou menos vai de determinado material para executar uma atividade, mas eu também tenho que saber mais ou menos qual que é a perda que existe daquele material para a execução dele, né? Para a execução daquela atividade. Então, por exemplo, revestimento de piso, que a gente estava falando aqui, né? No revestimento de piso,
poxa, será que nesse tamanho, né, de cerâmica, quanto que a gente acaba adotando? Porque a gente tem que ter aí, no caso, perda para instalação da cerâmica e muitas vezes também a parte da reserva técnica, né? Então, de deixar um pouquinho a mais, caso futuramente tenha algum retrabalho ali, de ter essa peça realmente daquele lote para trocar realmente aquele revestimento. Então, quando eu falo de ter esse conhecimento, não é somente o consumo médio, mas também ter ali esse conhecimento das perdas que a gente tem que considerar para que não falte material realmente, né, para a execução daquela atividade e para saber a quantidade exata que precisa para realizar aquela atividade mesmo, certo?